A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos em Cristo. Neste vídeo desejamos falar sobre a família natural e a família espiritual de Jesus. Nós sabemos que Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele era 100% homem e 100% Deus. Como homem, ele tinha mãe, mas não tinha um pai. Como Deus, ele tinha pai e não tinha mãe. Até os 30 anos, ele se submeteu à autoridade de seus pais. Segundo alguns historiadores, o pai de Jesus morreu quando Jesus tinha mais ou menos 18 anos. Então, isso significa que o Senhor Jesus foi submisso ao seu pai até os 18 anos. Dos 18 anos até os 30 anos, Jesus foi submisso à sua mãe, que era a autoridade máxima da sua casa. Pois bem, vamos falar sobre o que aconteceu com Jesus aos 12 anos de idade. Os pais de Jesus, o irmão Jesus e toda a sua família, e muitas pessoas que estavam com eles foram numa festa em Jerusalém. Terminada a festa, os pais e toda aquela caravana voltavam para casa. Só que, dado um certo momento da viagem, eles perceberam que Jesus não estava com eles. Então, os pais procuraram entre eles, mas não o encontraram. E Jesus, então, eles voltaram para Jerusalém e encontraram Jesus lá no templo. Olha o que Jesus estava fazendo. Logo que seus pais viram a Jesus, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Olha que Jesus, a Maria, e disse: O pai, nós estamos aflitos, estávamos procurando por você, nós não sabíamos o que tinha acontecido com você, a gente estava preocupado com você. E então, o que Jesus disse? Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Pai aqui, letra maiúscula, Pai Celestial. Então, por que vocês estão me procurando? Vocês não sabiam que eu tinha que cumprir a vontade, que eu devia estar na casa do meu pai? Falando do Pai Celestial. E então, no versículo 50 diz assim: Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E no versículo 51 diz assim: E desceu com eles, Jesus desceu com seus pais para Nazaré, e era-lhes submisso. Continuava a ser submisso aos seus pais. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, aqui nós vemos o quê? Que Jesus, depois desse encontro, falou do Pai, que devia estar na casa do Pai, fazendo a vontade do Pai, mas depois se submeteu aos seus pais e os seguiram. Porque era um momento em que ele ainda estava submisso e sujeito aos seus pais. Pois bem, veremos também em Lucas capítulo 2, que diz, João capítulo 2. Agora nós vemos o quê? Um momento muito especial. Por que muito especial? Porque Maria foi convidada para o casamento. Não somente Maria, também como Jesus e todos os discípulos de Jesus. Pois bem, nós vemos em João capítulo 2, versículo 1, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. A mãe de Jesus foi convidada. Provavelmente no convite estivesse assim: Este convite é para Maria e para a sua família.
porque Maria era a autoridade daquela casa. E entre a sua família estava o Senhor Jesus. E ainda no versículo 2, assim, Jesus também foi convidado. Isto é, Maria, autoridade do lar, foi convidada. Mas Jesus também foi convidado. Então Jesus era das pessoas que estava ali no meio dos convidados. Maria era a matriarca que estava numa posição de destaque e que Jesus era submisso a ele. Então Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. No versículo 3 diz o seguinte: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Então o que Maria estava dizendo? Procurou a quem? Procurou Jesus. Mesmo sendo Jesus uma pessoa simples, comum ali aos olhos das pessoas, Maria recorreu a Jesus e disse: olha, eles não têm vinho. E no versículo 4, Jesus disse assim: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? O que Jesus estava querendo dizer? Olha, até agora eu fui submisso a você, obediente a você, como homem. E o que eu tenho a ver com esse vinho que acabou? E ainda diz assim: ainda não é chegada a minha hora. Que hora era essa que Jesus estava dizendo? Era a hora que ele ia romper-se com a autoridade da sua mãe para estar assumindo um compromisso com o pai e sendo submisso ao pai em todas as coisas. Então no versículo diz assim, versículo 5, então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Jesus então recebeu da sua mãe Maria autoridade. Maria então disse: fazei tudo quanto ele vos disser. Não é alguma coisa, mas tudo. E Maria estava reconhecendo a autoridade espiritual, a autoridade de Jesus como Filho de Deus. E no versículo 6 diz assim: estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Isso significa mais ou menos de 80 a 120 litros que cabiam naquelas talhas. E Jesus disse o seguinte no versículo 7, Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Jesus estava dizendo agora, com autoridade, deu uma ordem, porque quem dava aquela ordem ali na festa era o mestre-sala. Jesus tomou autoridade e deu ordem para aqueles serventes. E eles obedeceram e encheram aquelas talhas, que cabiam mais ou menos de 80 a 120 litros de água, encheram de água. E logo depois Jesus deu uma outra autoridade, outra ordem para aqueles homens. O versículo 8 diz assim: então lhes determinou: tirai agora, não depois, agora, pela fé, e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Então aqueles serventes tomaram daquela água que tinha colocado como água naqueles potes, mas essa água se transformou em vinho. E foi levado, e disse assim: levai desta água a autoridade que está acima de vocês, que é o mestre-sala, para que eles experimentem. E então o que aconteceu? O mestre-sala tomou daquela água e ficou espantado, porque eles serviam o pior vinho no final da festa. E então ele ficou, mas os serventes sabiam o que tinha acontecido. Jesus tinha abençoado aquela água e transformado aquela água em vinho. Mas esse milagre aconteceu com a participação de Maria, que deu autoridade a Jesus naquela festa, com a participação dos serventes, que em vez de obedecer o mestre-sala, obedeceu ao Senhor Jesus naquele momento, e então houve um milagre. Houve um milagre. Pois bem, então,
o vinho é símbolo do Espírito Santo. E é fruto do Espírito Santo, como diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E estava faltando, então, vinho, mas Jesus, então, veio. Maria deu autoridade a ele, e ele, então, pôde dar ordens àqueles serventes, e eles obedeceram, e houve um milagre. Isto acontece. Então, naquele momento, quando Maria disse, fazei tudo quanto ele vos disser, de seus serventes, Maria estava abrindo mão da sua autoridade sobre Jesus. E Jesus estava marcando um momento especial em que ele estava rompendo a sua submissão a Maria e se sujeitando ao Pai a partir daquele momento especial. E então Jesus era da família natural. E naquele momento, então, Jesus, até aquele momento, se submeteu à ordem de seus pais, seu pai, sua mãe, e ali rompeu-se, então, rompeu, então, com a submissão à sua mãe. A partir daquele momento, então Jesus passou a fazer a vontade do Pai em tudo. Num certo momento, Jesus estava pregando e ensinando os seus discípulos e tinha uma multidão ao seu redor. E Maria e seus irmãos foram até lá para falar com Jesus. E como havia dificuldade deles falarem com Jesus, eles mandaram um recado, dizendo que, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí. Jesus, voltando-se para os discípulos, disse assim, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai Celestial. Olha só, a partir daí, então, daquele momento, aquele rompimento, Jesus passou a fazer parte da família celestial. Lá na cruz, Jesus deu ordem a João. João, cuida da minha mãe. Cuida dela. Eis aí a sua mãe. E disse a Maria, eis aí o seu filho. Jesus estava dando ordem para que João tomasse conta de Maria. Por quê? Porque neste momento Maria já tinha percebido e crido no Senhor Jesus como aquele que foi enviado pelo Pai a este mundo para fazer a vontade do Pai. Em Atos capítulo 1, versículo 14, diz assim, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então, quando Jesus voltou ao Pai, ele deu ordem aos seus discípulos para que ficassem em Jerusalém até que fosse cheio do Espírito Santo. Então, os discípulos, Maria e seus irmãos, todos ficaram em Jerusalém, orando para receber o batismo com o Espírito Santo. E então, tenho certeza que Maria então recebeu o dom do Espírito Santo, a promessa, naquele dia. E Maria, os discípulos, todos eles, passaram a se tornar sal. Sal. O sal da terra. O sal você não vê. O sal você percebe. O sal salga o alimento, tempera o alimento dá gosto e nós temos prazer em se alimentar daquele sal, daquele alimento. Maria, como sal, com seu ministério, sem ser visto pelos seres humanos. Tanto é que, a partir daí, desaparece a Maria, mãe do Senhor Jesus. E ela passa a estar
entre os membros da igreja que se tornaram, que receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e passaram a ser sal também, como a Virgem Maria era o sal da terra. E eles passaram, então, ela passou a salgar as pessoas através do seu testemunho e através das suas orações, através dos seus dons espirituais e os dons ministeriais. Então, toda a autoridade divina passa primeiro pelo reconhecimento de uma autoridade terrena. Passa pela sujeição de uma autoridade terrena, como aconteceu com o Senhor Jesus. Como cristãos, também nós temos a natureza humana e divina. Como Jesus, devemos se sujeitar às autoridades humanas, até que venha sobre nós a autoridade divina, provindas de Jesus, que tem todo o poder nos céus e na terra. Aí sim, nesse momento, sendo reconhecidos por uma autoridade humana. Claro que toda autoridade vem de Deus. Então, esta autoridade é que transmite esta autoridade àquele que submete e obedece a ela, como aconteceu com o Senhor Jesus. Então, que nós possamos estar aprendendo de Jesus nesse sentido, termos um período de submissão às autoridades, que é um período de obscuridade, que ninguém nos percebe, ninguém nos vê, mas Deus vê, crescendo para dentro de nós no caráter, para que no momento certo, Deus possa usar essas autoridades para nos colocar numa posição de destaque como autoridade, como aconteceu com Jesus. Deus abençoe cada um de vocês e guarde em nome de Senhor Jesus.